Pesquisadores da Universidade de São Paulo apresentaram um tratamento que pode ser a cura do HIV, o vírus da AIDS. Foi o primeiro estudo em escala global para testar um super tratamento em indivíduos infectados pelo vírus. A cura da síndrome da imunodeficiência adquirida pode estar ainda mais perto do que imaginamos. Com exclusividade, o Correio Debate entrevistou o infectologista Ricardo Soubier Dias, da Unifesp, que coordena essa pesquisa. O nosso produtor Felipe Ramos conversou com o pesquisador e ele revelou que um paciente brasileiro em tratamento está há 17 meses sem sinais do vírus HIV em seu corpo. Ele pode se tornar o terceiro paciente do mundo a ser curado da AIDS. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao Correio Debate. Obrigado pelo convite. Doutor, a gente pode dizer que nós estamos próximos da cura do HIV? Eu acho que cada vez mais próximos, né? O mundo inteiro tenta achar algumas alternativas para diminuir a quantidade de células que tem o vírus no corpo da pessoa. Aqueles locais onde o vírus fica quietinho e dormente. Existem já 2 casos de cura comprovados no mundo. São 2 pacientes que receberam transplante de medula. Um paciente que é chamado como paciente de Berlim e outro que é o paciente de Londres. Ou seja, já está provado o conceito. A gente sabe que a cura é tangível. E cada vez mais a gente se aproxima dela no momento em que a gente consegue fazer com que essas células que têm o vírus guardado comecem a ser eliminadas por algumas estratégias que a gente tem. No caso aqui do Brasil, como é que está o seu estudo em relação a isso? Nós temos grandes avanços? Eu acho que a gente tem grandes avanços. A gente não pode dizer que a gente já tem uma cura aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que não seja nesse contexto do transplante de medula. Mas a gente desenhou um estudo que vem em andamento desde 2014 e que a gente vai ampliar agora, porque os resultados são bons, onde a gente conseguiu fazer com que o tratamento ficasse mais forte, adicionando medicamentos ao coquetel, usar medicamentos que acordem o vírus, porque na hora que o vírus que está dormente, ele acorda, ele elimina o local onde ele morava, aquela célula que ele estava infectado. Isso daí faz com que a pessoa tenha menos inflamação e se aproxime da cura. A gente usou medicamentos também que acordavam a célula e melhoravam a imunidade, medicamentos também outros que matavam aquelas células que têm o vírus e também uma vacina personalizada. E essa vacina personalizada também foi muito imunogênica. Isso quer dizer que a vacina funcionou proporcionando uma imunidade maior para essas pessoas. Nós temos hoje um brasileiro que está no processo daquilo que a gente pode se aproximar de uma cura, é isso? Exatamente. A gente tem um dos nossos candidatos em que a gente interrompeu o tratamento. Essa é a única forma que a gente tem para saber se a nossa intervenção foi boa. E na interrupção do tratamento, qualquer tipo de tratamento, o vírus não voltou. Então, esse paciente tem uma coisa que é chamada, tudo tem nome e sobrenome em medicina, remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. Ele já está 17 meses sem tratamento e sem a presença do vírus. E mais importante e impressionante para a gente é que a imunidade dele contra o vírus vai diminuindo. É mais ou menos assim. Toda vez que você pega o HIV, você produz anticorpos. São esses anticorpos que a gente usa para saber se você tem o vírus. Você faz um teste que detecta a tua reação, a reação do teu corpo ao vírus, que é a produção dos anticorpos. Esses anticorpos estão caindo, estão diminuindo nesse paciente, mesmo depois que ele parou o tratamento, mostrando que ele não está tendo muita reação ao vírus. Tem um paradigma da infectologia que é o seguinte: se você não tem anticorpo, é porque você não tem o bichinho, é porque você não tem o antígeno. Isso aconteceu também com os pacientes curados, o paciente de Berlim e de Londres. E esse processo está em andamento com o nosso paciente. A gente não consegue dizer que ele esteja curado ainda, mas a notícia é boa, a perspectiva é boa. Ele é um sinal de esperança no meio de toda essa pesquisa, não é isso? Ele é um sinal de esperança que, inclusive, autorizou a gente a usar esse mesmo recurso numa quantidade maior de pessoas, essa mesma intervenção, e prosseguir com a nossa pesquisa. O senhor acredita que em quanto tempo essa pesquisa ela pode estar
atingindo o nível de ser distribuída para o maior número de pessoas que necessitam dela? Agora, a gente faz essa fase maior, ampliada da pesquisa e faz esse tipo de tratamento por 2 anos. Depois de 2 anos, a gente interrompe o tratamento. E aí, a gente tem que esperar para ver se funcionou. E essa resposta fica mais definitiva quando a gente espera por 2 anos depois da interrupção. Então, eu acredito que mais em 4, 5 anos a gente vai ter uma resposta. Como é que o senhor encara hoje a realidade do Brasil, hoje relacionada a essa doença? A gente ainda tem muitas infecções novas no Brasil. A gente cada vez mais coloca pessoas que são suscetíveis, ou seja, aquelas que poderiam pegar o vírus na atividade sexual. Isso faz com que a gente ainda tenha uma quantidade de pessoas aumentando o número de gente que pode transmitir e que precisa de tomar medicamento. Mas eu sempre costumo dizer que eu tenho muito orgulho em ser brasileiro no contexto do combate ao HIV e AIDS, porque aqui é um país em que a gente tem acesso a todos os medicamentos. O acesso aqui é 100%. Você tem uma ideia? Nos Estados Unidos, o acesso é 50%. Só metade das pessoas que precisam dos medicamentos vão ter o acesso. E a gente tem o acesso também a testes sofisticados, diagnósticos. Então, a gente está num ótimo lugar para poder combater essa epidemia do HIV. A gente pode dizer que na próxima década a gente vai ter uma cura para a AIDS? Tem uma perspectiva que é muito emocionante com relação ao HIV. As pessoas da minha geração, por exemplo, viram nascer essa epidemia e viram quão catastrófica ela era e a gente só observava a catástrofe. Depois a gente começou a intervir, a gente começou a ter medicamento que aumentava a sobrevida das pessoas. Hoje a sobrevida das pessoas é igual a quem não tem HIV pelos medicamentos. E a gente começa a mitigar a cadeia de transmissão. A gente começa a diminuir a transmissão de mãe para filho. Na hora que a gente trata as pessoas, elas não transmitem mais o vírus. E a gente pode ter a cura. Se a gente somar tudo isso, a prevenção, a cura, eventualmente uma vacina que tem um certo grau de proteção, a gente pode ver o desaparecimento dessa epidemia. Então a gente viu o surgimento, o controle, como é agora, e a gente pode até presenciar o desaparecimento no futuro. Então quer dizer que a gente pode ter uma vacina brasileira para essa epidemia? A gente tem uma vacina que a gente montou, que não é uma vacina que previne a contração do vírus, mas é uma vacina terapêutica, uma vacina que ajuda o corpo a eliminar o vírus. Então, essa vacina a gente provavelmente pode tentar fazer com que a escala dela seja maior nesse contexto de diminuir a quantidade de vírus do corpo das pessoas e, eventualmente, no futuro, até uma cura. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Espero que os estudos continuem, que a gente possa voltar a ter uma entrevista para dizer que, de fato, o Brasil está produzindo um medicamento capaz de salvar e dar mais qualidade de vida a muitas pessoas. Obrigado pela oportunidade. Essa não? O Ministério da Saúde credenciou